Olá, estamos aqui ao vivo para o oitavo episódio do Clube do Herói. Hoje a gente vai receber aqui a Amanda Honda, ela é investidora no Japão. Para quem tiver no YouTube, clica em gostei, clica em compartilhar e deixa um comentário no vídeo, tá bom? Para poder alcançar mais pessoas. Boa noite. Opa, agora deu certo. Boa noite. Bom dia para quem está no Parece. Brasil. Boa Bom noite para dia, quem bom está no dia, Japão. boa noite, bom dia para Ajeita todo aí a mundo. câmera. Bom, como só tem uma hora, parece que é muito tempo, mas acaba É, sendo pouco tempo para a gente poder conversar, bater um papo aqui. Eu vou começar aqui com você já. Primeiramente, se apresenta, fala hoje, o que que você trabalha hoje, qual que é a sua profissão, como é que você ajuda as pessoas hoje? Conta pra gente. meu nome é Amanda Honda, eu trabalho para os investidores online. É uma plataforma aqui no Japão, onde a gente ensina a comunidade brasileira, a comunidade estrangeira, né, até japoneses, a investir. Então, eu trabalho nesse mercado de financeiro, né, no mercado de moedas. A minha experiência, ela começou em 2005, então já tem uns 15 anos, né, que eu conheço esse mercado, que eu atuo nesse mercado. E eu tive a oportunidade de conhecer o presidente desse grupo, o Thiago Sano, e ele me convidou para poder estar dando aulas dentro dessa plataforma e ensinando outras pessoas, mães principalmente, né? A ideia era começar com as mamães que estavam em casa com seguro-desemprego para poder gerar uma renda extra. Então, o bom do meu trabalho é que eu consigo fazer, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então, eu trabalho dentro da minha casa e assim eu consigo atender também outras pessoas que desejam viver dessa forma. Em 2005, quando você começou, eu não sei se a sua missão, o seu propósito mudou no meio do caminho, mas qual foi o motivo que fez você se interessar pelo mercado financeiro, começar a mexer com esse tipo de assunto? Porque geralmente a gente vê muito homem, né, mexendo com isso, Sim, e muitas mulheres acabam falando o seguinte: eu nem vou mexer com isso porque isso não é coisa de mulher, não é pra mim. Tem muita mulher que diz isso. E você aí é uma prova viva de que realmente é possível você se tornar investidora e não só isso. Tornar investidora, viver disso e poder ensinar as pessoas. Qual que foi o motivo, o propósito que levou você a começar tudo isso? bom, na época eu tinha 18 anos, 19 anos, né? Eu era bem novinha. E o meu marido, ele já tinha ouvido falar, ele tinha bastante curiosidade, mas até então a gente não tinha conhecimento nenhum. E nós dois, a gente iniciou nesse mercado, mas com a intenção de realmente ter uma profissão diferente, da gente poder ter mais tempo, qualidade de vida e, claro, né, o dinheiro, porque se a gente consegue trabalhar no mercado financeiro, a gente tem um potencial de ganho ilimitado. Então, isso fez com que a gente tivesse despertado o interesse de estudar, de aprender. Só que naquela época também não era tão fácil você encontrar conteúdo em português, principalmente estando fora do Brasil, né? Estando no Japão. Então, eu demorei bastante tempo até que eu realmente aprendesse algo, né, da minha função. Eu aprendi muita coisa mexendo, errando, apertando os botões errados, né? Mas, Sim. assim, à medida que foi se abrindo o conhecimento, que eu fui entendendo melhor sobre esse mercado, eu vi quão fascinante ele era. Então eu acabei me apaixonando ainda mais, não só pela possibilidade que esse ativo gera, mas também pela liberdade, né? E o ativo, assim, no meu ponto de vista, ele é libertador, né? Porque, como eu disse, a gente pode fazer de qualquer lugar. Mas assim, você começou então com o intuito para si própria, né? Eu vou aprender como isso Sim, funciona, eu vou ver como que funciona esse ativo, quanto ele gera de renda, se eu consigo viver disso. Mas chegou num isso. ponto que a gente se conheceu foi em 2019, 2018, né? 2018. 2018, Isso. né? Que a gente estava naquela reunião. E Aham. ali o propósito mudou, não é verdade? Porque não era só mais para ganhar Sim, dinheiro para si própria, né? Você foi convidada isso. para dar aulas, para poder fazer apresentações, palestrar a respeito disso. E como é que foi isso para você? Você ser convidada para poder ajudar mais pessoas. Como é que foi a sensação para você disso aí?
Então, na verdade, o que me fascina, né, é o fato de ter conhecido o Thiago, o que mais me fascina nele é essa razão mais social que ele tem, né, com relação à vontade, ao espírito dele de querer ajudar a comunidade. Eu sempre tive uma vontade muito grande, uma questão muito mais social também, né? Desde o Brasil, desde muito novinha, eu já prestava muito trabalho voluntário, né? Trabalho social. Só que assim, eu nunca tinha pensado em como eu poderia estar ajudando a comunidade, mesmo porque de casa, né? A gente acaba, aqui no Japão, a gente acaba vivendo muito isolado, né? As pessoas aqui trabalham em fábrica, a maioria delas. Outras pessoas, os mais jovens, né, já estão inserindo dentro do mercado japonês, mas a gente não tem contato. Então, é um ambiente um pouco mais afastado aqui no Brasil. Então, isso também me deixou assim um pouco, como que eu posso dizer, isolada no meu canto. E quando eu tive a oportunidade de estar trabalhando com o Thiago, isso me despertou novamente aquela vontade de estar trabalhando para poder ensinar as pessoas aquilo que eu não tive a oportunidade de aprender. Eu demorei cerca de 5 anos para poder encontrar um professor, encontrar um conteúdo que pudesse me agregar valor naquilo que eu estava querendo fazer. Porque naquela época não existia YouTube, não Sim, existia Facebook, no Google não era tudo aquilo que é hoje, né? Então, assim, o verdade. meu mecanismo de pesquisa era muito, muito pequeno e quem possuía o conhecimento retia para si. Então, não compartilhava esse tipo de conhecimento, porque falar de dinheiro ainda é um tabu, né, para muitas Verdade. pessoas. Então, ficava aquele grupinho de pessoas que já tinham certo conhecimento do mercado e só queria conversar com as pessoas que também tinham conhecimento, que pudessem trocar, né, essas informações. Quem não tinha informação ficava de lado, né? Então, isso me fez perceber também que quanto mais eu ensinava para outras pessoas, quanto mais informação eu passasse para outras pessoas, isso também fez com que eu me melhorasse. Não só melhorasse como pessoa, mas também melhorasse dentro da minha função como trader. Né? Então, os Sim. meus resultados como trader em si melhoraram muito depois que eu comecei a ensinar. Ah, então praticamente você utilizou aquele conceito de quanto mais você ensina, mais você aprende, então, né? De Praticamente. certo modo, é assim. Eu acredito que a gente acaba aprendendo mais até do que os próprios alunos, porque a gente tem que estudar muito mais para poder passar o conhecimento de forma correta, né? Não é de qualquer jeito que a gente informa. Claro que a minha experiência no mercado me ajuda, né, a ter esse conhecimento para poder estar transmitindo para os alunos, mas eu gosto muito de pesquisar para saber se aquilo que eu estudei, aquilo que eu estou aplicando está de forma correta. Então, Hum. isso automaticamente me fez estudar também muito mais as minhas operações, né, os meus trades. Então, isso também faz com que eu tenha um aumento na minha produtividade, no meu estudo, muito maior do que eu tinha antes. Uma atenção maior também, né? Tudo para quê? Para poder passar para o outro. E eu sempre falo para os meus alunos, né? Quanto mais você tiver disposição de passar o que você sabe para outras pessoas, mais você vai aprender. Então, a intenção desse curso não era só fazer um curso onde a gente ensinasse outras pessoas, mas também que a gente pudesse trocar ideia. Então, muitos dos alunos hoje que já conhecem um pouco mais do ativo acabam ajudando outras pessoas que estão entrando agora. Ah, Isso que agrega maravilha. valor, né? É verdade. Além da dificuldade de encontrar conteúdo na internet, que eu posso chamar de um problema ou um obstáculo externo, existia alguma coisa, além de externo, interno em você, que foi algo que marcou você como dificuldade, barreira, desafio, para você chegar aonde você chegou hoje? Porque muitas Sim. pessoas acabam acontecendo o quê? Elas veem você hoje dando aula, você fala há 15 anos no mercado, e muitos acreditam que é fácil. É só assistir uma aulinha e tá tudo certo, aperta dois botões e tá tudo resolvido. E muitos não sabem Não, como que muito pelo funciona, contrário. né? É justamente, É. muitos não sabem como é que funciona. Quais foram os desafios, os obstáculos, as barreiras, tanto interno quanto externo, que você enfrentou no caminho? Então, na verdade, foi uma ótima pergunta essa, porque recentemente saiu uma reportagem do Fantástico, né, que eu tenho acompanhado as notícias, falando sobre day trade, que é justamente a modalidade que eu atuo.
né? Então, nessa reportagem do Fantástico, ele foi muito tendencioso a dizer que o day trade é algo que seria como um jogo de apostas, né? Onde a maioria das pessoas perdem e que poucas pessoas conseguem resultados. Mas para pensar, se poucas pessoas conseguem resultados, é porque existem pessoas consistentes, pessoas que ganham dinheiro dentro desse mercado. Por que a maioria não ganha? Porque existe uma questão emocional muito grande. O grande vilão, né, na minha trajetória foi eu mesma. Então eu tive uma dificuldade muito grande de aceitar prejuízos. Eu tinha muita dificuldade de limitar os meus prejuízos, até mesmo de aceitar os lucros. Porque a gente, quando começa a mexer nesse mercado, a gente sabe que ganhar dinheiro não é uma coisa tão absurda, tão difícil. Então a gente começa a ver o dinheiro entrando e isso faz com que a gente brilhe os olhos e não consiga parar. Aí entra a questão emocional, o autocontrole, o autoconhecimento. Então, isso teve que ser trabalhado durante muito tempo até que eu conseguisse ser realmente consistente e falar, não, hoje eu vivo desse mercado. Olha que Então, bacana. a parte emocional, na verdade, ele é tudo, né? A gente costuma dizer que é mais de 80% do operador, ele precisa dominar essa questão emocional, se aceitar, ter objetivos claros, saber o que você está buscando, né? Não é simplesmente vai lá e opera, vai lá e faz assim, assim, assado. Existe um setup de operações? Existe. Eu vou te dar uma estratégia, você vai aprender a estratégia, né? Eu costumo dizer que a parte teórica, a parte da prática em si, ela é muito fácil, porque eu consigo ensinar qualquer pessoa, desde uma criança até um idoso. Só que a parte emocional, não é todo mundo que consegue conquistar, porque você precisa ter um autocontrole, uma disciplina, você precisa ter metas claras, né? Porque não é só no trade, é na vida, né? Se você é um empreendedor, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa saber onde você quer chegar para chegar nesse lugar, né? E não somente falar, não, o que eu ganhar hoje ou o que acontecer aconteceu, né? O que ganhar hoje tá bom para mim, né? O que tiver que ser, será, né? Só que não é bem assim, porque quando a gente fala qualquer coisa serve perder, serve fracassar, né? Verdade. Serve Uhum. desistir. Né? Então, eu acho que o grande diferencial foi ter trabalhado mais essa questão emocional. Então, a questão emocional no começo foi algo que foi desafiador para você, e você usou uma palavra aí Muito. que eu percebi que você é a oitava convidada aqui do Clube do Herói. Todos, sem Ah, exceção, utilizaram o mesmo conceito. Para você obter sucesso, o autoconhecimento é um ponto-chave. Você usou também a sim. questão emocional, né? A questão de conflitos emocionais, assim por diante. Hoje, hoje, no patamar que você já é considerado uma trader, já está dando aula, você já está no mercado há 15 anos. Qual que seria hoje, como a gente fala de herói aqui no Clube do Herói, a gente usa muito aquela coisa, tipo assim, o Superman tem a Kryptonita, o Batman a fobia de morcego, e a gente sabe que todo herói tem um ponto fraco. Hoje, qual seria o seu ponto fraco hoje? Olha, um ponto fraco, eu diria assim que a questão emocional é algo que você não domina e fala, nossa, hoje eu domino minha questão emocional e tá tudo certo. Não, ela continua sendo meu ponto fraco. Então, todos os dias eu preciso me policiar. A minha meta, ela não é uma meta que eu digo assim para você, ela vai servir de hoje para amanhã ou daqui a um ano. Não, ela é uma meta gradativa, é todos os dias. Então, eu tenho uma meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A minha meta diária é a meta do autocontrole. Então, eu tenho que saber que até aqui eu posso ir, e se eu passar daquele ponto, eu tenho que parar. Tem dias também, igual a gente que é mulher, a gente sofre muito de tensão pré-menstrual, né? A gente fala aquela, tô de TPM, né? Aham, Acordei da pá virada. Putz, aham, nesses dias não opera, né? Você não faz nada nesses dias, porque geralmente nesses dias não dá bom, né? Muito pelo aham, contrário, dá ruim, né? Então, aham, sabendo disso, a gente precisa se policiar ainda mais, né? É aquele dia de falar, não, hoje eu não vou fazer nada, eu vou respirar, vou dar uma volta, vou passear, vou sair com o cachorro, qualquer coisa, menos operar. Por quê? Porque o psicológico conta muito, né? A nossa adrenalina, a nossa euforia. Então,
falar de uma dificuldade para mim continua sendo as mesmas dificuldades, só que hoje eu tenho uma consciência maior do que eu tinha antes. E por isso mesmo de ter essa consciência, é que eu digo que ela tem que ser trabalhada continuamente, todos os dias. E você atribui hoje esse conhecimento, esse autocontrole, autoconhecimento que você tem, por uma questão de vivência ou foi por uma questão de consciência? Por exemplo, de repente você fez alguma coisa lá no trade, deu errado. Aí você parou e pensou, eu preciso mudar? Ou foi uma questão de consciência? Não, isso vai me ajudar a crescer, evoluir, prosperar muito mais. Como é que surgiu para Na verdade, você a mudança? Como é que você na supera isso verdade, hoje, né? quando a gente fala de técnica, né, a gente vai rever os nossos erros, por exemplo, dificilmente a gente corrige, tá? A gente sabe que a gente erra e geralmente a gente torna a errar, né? Então, o que muda, o que vira a chave, na verdade, é essa consciência e esse amadurecimento. Então, assim, eu não posso dizer que eu teria o mesmo amadurecimento com 19 anos, com 18, 19 anos e agora com 34. Né? Então, assim, o tempo foi fazendo com que eu entendesse as minhas maiores dificuldades, me visse como um ser humano que precisava trabalhar os aspectos emocionais, que precisava melhorar, que precisava crescer, evoluir, mudar, né, sair daquele patamar, porque a gente acaba sendo muito egoísta nessa parte, né? Não, eu já sei operar, eu já sei fazer, eu faço isso de olhos fechados, mas por que que eu não tenho resultado? Porque muitas vezes a gente acaba não olhando para a gente de uma forma mais neutra. Falar, não, você está errando, não é porque você não sabe fazer. Você está errando porque você não tem ainda o amadurecimento para fazer algo melhor. Então você tem que amadurecer, você precisa aceitar os seus erros, melhorar, né, crescer, evoluir. Então, para mim, foi mais uma questão de consciência, né? Aliada aí Consciência. ao tempo, né? Aliada ao Hum, tempo, ao amadurecimento. e hoje você como professora, como é que é a palavra, não é professora, é técnica, eu não sei como é que explicaria isso. Você dando aula para as pessoas, qual você tem identificado que tem sido o maior problema, o que mais tem causado, sei lá, problemas, dificuldades para as pessoas que estão começando? É a ansiedade. Sabe aquela Ansiedade. vontade de ansiedade? As pessoas, hoje em dia, a gente está na era da tecnologia. Então, tudo está na palma da mão. A gente não tem mais que esperar por nada, né? Nem no restaurante a gente já não espera mais. A gente vai no fast food, pega uma comida rápida e já era. A facilidade, a agilidade com que a gente vive hoje faz com que a gente tenha uma ansiedade maior. Né? Então, essa ansiedade faz com que muitas pessoas que entrem no nosso curso hoje, porque o nosso curso não é somente de day trade, a gente não ensina só o ativo que eu faço, a gente ensina tudo, desde a base da educação financeira. Então, lá nos investidores online, os alunos precisam primeiro aprender a poupar, a guardar o dinheiro, a economizar, para só depois começar a investir. E aí você não vai investir no day trade, você vai investir em ativos que vão te dar rentabilidade menor, mas a longo prazo, com mais segurança. Né? E aí, o último ativo que vocês vão aprender é esse ativo mais arriscado, onde você pode ganhar muito mais, mas também você tem o risco de perder muito mais. É proporcional, né? Quanto maior os ganhos, maiores os riscos, né? Então a gente costuma trazer muito essa consciência para as pessoas. Só que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que nos procuram, que querem fazer o curso, querem resposta rápida. Então, o que que acontece? Quando você vai para uma resposta rápida, querendo já o day trade como sua solução, sua saída de vida, as pessoas veem que querem resultados para ontem. Começou o curso hoje, amanhã já quer resultado. Pode ser que você consiga um bom resultado hoje, só que não se mantém consistente no decorrer do tempo, porque você ainda não teve o processo de amadurecimento. Então, isso vai fazer com que, a longo prazo, você perca mais do que ganhe. Né? Então, o trade não é algo que milagroso, uma mágica que vai fazer você enriquecer da noite para o dia. Ele é como uma profissão qualquer. Você precisa estudar, dedicar. Para você se tornar qualquer profissional, você precisa dedicar quantos anos de estudo para você poder trabalhar na área. Né? Então, é isso que as pessoas Verdade. precisam entender. Né? Então, essa ansiedade, eu acho que acaba se tornando o maior vilão aí das pessoas quando elas estão procurando por
por mudança de vida, né? Na verdade, eles não estão procurando mudança de vida, eles estão procurando um remédio para saciar a ansiedade, né? É isso que tem que tomar É cuidado. verdade. Então a gente pode dizer então que a questão do imediatismo, juntando com a questão emocional, aí entra a ansiedade também, obviamente, né? Seria os piores fatores para uma pessoa que está querendo começar no mercado financeiro. Então seria isso. Sim, A questão do imediatismo eu quero para ontem e eu não tenho controle emocional. Se a pessoa vê que está ganhando muito, ela quer investir mais e acaba perdendo. E tem muita também, ao contrário, né? Tem pessoas que têm medo, às vezes, de investir e às vezes não arriscam e perdem também. Não é que perde, deixa de ganhar, vamos dizer assim, sim. né? Tem Pode-se os dizer dois isso então, lados. né? Ah, Sim, legal, ou legal. aquelas pessoas que não têm medo não tem medo, fala, não, eu sou corajoso, eu não tenho medo. Aí não coloca proteção nas suas operações e ó, o negócio vai para brejo. Ganha pouquinho e perde um montão, né? Então, É tem essas verdade. questões todas. Tem aqueles três perfis de investidores, eu não lembro. Você sabe quais são os três tipos de perfil de investidor que São, tem? sim, tem o investidor mais conservador, né? Tem o médio investidor, aquele investidor que aceita um certo risco, mas ainda tem um certo conservadorismo. E tem os mais arrojados, né? Que a gente fala assim, que são os mais agressivos, né? Eu me encaixo muito nesse perfil de ser uma operadora muito agressiva. Eu gosto desse mercado, né? Tanto é que eu opero o mercado de Forex. E é um mercado extremamente agressivo. Só que a gente tem que saber dosar, porque como você perguntou, existem três categorias de investidores, a gente precisa entender em qual a gente se encontra. Né? Se você não admite perder, não adianta você querer investir em algo que tem um risco enorme. Né? Sim. Assim como se você quiser, se você tem um perfil muito mais agressivo, você querer fazer só botar lá o dinheiro a longo prazo, que isso também não vai te satisfazer. Né? Então você tem que ter um balanço. Foi isso que me chamou mais a atenção, que dentro dos investidores, até então eu não tinha estudado outros ativos, eu não tinha pensado em variar minha carteira de investimento. Então, assim, estudar outros ativos me abriu um leque de opções onde eu consigo dosar, isso me traz tranquilidade também emocional. Porque ao mesmo tempo que eu posso arriscar mais, arriscar com mais consciência dentro das minhas operações, eu tenho um resguardo por trás, eu tenho um investimento mais moderado, eu tenho um investimento mais seguro, né, onde eu vou conseguir deixar boa parte do meu patrimônio lá, rendendo menos, mas a longo prazo, com mais Sim. tranquilidade, onde eu não preciso me esquentar tanto, me preocupar tanto. Então, tem um resguardo, tem onde eu posso estar protegendo o meu dinheiro, e a partir do momento que a gente protege o nosso dinheiro, por incrível que pareça, a gente se abre mais para poder fazer aquilo que é mais agressivo, né? Com É mais verdade. tranquilidade, com menos peso. E qual que é o perfil que você encontra mais nos alunos que entram hoje? Moderado, agressivo ou o conservador? Conservador. Qual que você encontra mais? Olha, é bem relativo, muito relativo, sabe? Eu vejo muito as pessoas que entram bem no comecinho mesmo, sabe? Aquelas pessoas que estão buscando uma solução mágica, que querem um resultado rápido. Aí essas pessoas geralmente vão correndo para o trade, né? Só que essas pessoas que querem resultado rápido, que vão correndo para o trade, elas acabam não ficando muito tempo, porque elas ainda não entenderam que a saída não é por aí. E quando elas começam a ver que a saída é um trabalho contínuo, onde você precisa começar a se reeducar, onde a responsabilidade da sua vida financeira, sua vida pessoal é sua e de mais ninguém, aí começa a ter aquele problema de, putz, mas se a responsabilidade é minha, então para que eu vou pagar um curso, né? Só que a responsabilidade sempre é nossa. Se a gente quer prosperar, a gente precisa controlar os nossos gastos, a gente precisa saber o quanto que a gente está ganhando, o quanto que a gente pode gastar, e a partir daí a gente consegue fazer dinheiro, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. Então é uma responsabilidade muito grande, né? É verdade. Uma coisa que eu falo para muitas pessoas em relação a crescimento, crescimento eu digo exponencial, aquela coisa que você fala de explodir, de ficar grande. Sozinho, você chega mais rápido em muitos lugares, mas acompanhado você vai bem mais longe. E eu não vejo uma maneira mais inteligente de você conseguir avançar mais e mais e mais, a não ser você se juntando com pessoas com o mesmo propósito que o seu. Não tem outro Sim, jeito. Então eu vejo muitas pessoas o seguinte: eu sei, eu sou bom naquilo que eu faço e eu não preciso de ninguém.
E a pessoa vive naquele ciclo. Tá, até que às vezes ganha bem lá 100, 150 mil reais por mês, ou no Japão, tipo, Isso. alguns milhões aí no Japão. Mas nunca sai disso. E aí vê o outro que ganhou muito, tem alguma maracutaia. Tem alguma coisa errada aí. Porque o cara tá fazendo alguma falcatrua. E não é desse jeito, na verdade, né? Para você, qual que você vê hoje que seria o maior poder que uma pessoa que quer trabalhar com investimento precisa ter como base na sua vida para conseguir avançar e evoluir? Que nem você falou, por exemplo, da consistência ou constância, não sei qual que é a palavra exata. Tem mais alguma coisa além disso que você percebe que é essencial, primordial, fundamental para que uma pessoa, seja trade, seja mexendo com ações, bolsa de valores, em longo prazo, o que a pessoa realmente precisa para conseguir entrar e não apenas entrar, conseguir ter sucesso e se manter dessa maneira? Olha, eu poderia te dizer força de vontade, mas é mentira, tá? Porque muita gente tem força de vontade e algumas pessoas que eu conheço dentro do curso nem entraram porque estavam com vontade, entraram porque o marido entrou e aí a esposa veio Hum, junto, ou o contrário, né? Então a vontade ela vai crescendo à medida que você vai estudando, que você vai se interessando pelo assunto, isso vai chamando a sua atenção e isso vai se transformando em força de vontade, em determinação para fazer, uhum. né? Mas uma palavra que encaixaria muito bem nessa sua pergunta seria resiliência. O que seria a A resiliência? arte de apanhar e continuar em pé. Sim, é Praticamente é resiliência. isso. Isso, resiliência. Você acertando, você errando, você se manter firme no seu propósito. Sabe? Isso é realmente o grande diferencial, porque se eu parasse nos primeiros 5 anos que eu comecei a estudar, eu já não teria mais continuado. Por quê? Porque eu não tinha recurso, eu não tinha conhecimento, eu não tinha onde aprender, eu ia para os seminários, eu ia para as conferências, ninguém queria passar nenhum tipo de informação, como se fosse um segredo das sete chaves. Né? Então, eu poderia ter desistido em várias ocasiões. Várias, várias, várias. Na crise de 2008 foi uma situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que foi uma situação muito complicada, porque a gente viu muitas pessoas perdendo emprego, meu marido era uma dessas pessoas, né? Então, assim, eu estava grávida também da minha segunda filha, né, em 2008. Então, gerou uma série de situações onde eu poderia ter desistido. Só que, por incrível que pareça, no mesmo ano, eu tive um mentor que me Legal. ensinou muito, muito, muito sobre o mercado. Né? Então, assim, a gente sempre tem as nossas dificuldades e a gente sempre vai ter algo para agradecer. Né? Então, focar naquilo que a gente pode agradecer e seguir em frente com propósito, com resiliência, é isso que vai fazer a diferença. Errei hoje, não deu certo, eu tava de TPM e operei assim mesmo e fiz cagada lá na minha operação, não tem problema, é resiliência. Errou hoje, volta amanhã. E aí a gente volta para a disciplina de novo. Então é isso, é resiliência. E o que você acredita que fez com que você realmente hoje, seria um fator só que você poderia me dizer, isso foi o fator determinante para que eu não desistisse e também continuasse avançando, porque são duas coisas distintas, né? Não desistir é querer continuar avançando. Então, o que fez, qual foi o fator determinante para você que você fala, isso aqui foi o que me determinou, que me fez eu continuar, mesmo apesar dos reveses, mesmo apesar dos problemas, me fez querer continuar. O que foi para você? Como que eu posso dizer? Sabe aquela questão que você sabe o que você está fazendo? Você sabe andar de bicicleta, sabe? Você aprendeu. Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você não esquece. Né? Uma vez que você começa a fazer manobras com a bicicleta, você acha que você já está podendo, né? Só que aí, só que aí, de repente, você cai. E isso te trepida, te dá uma insegurança. Então, todas as vezes que eu caía, eu ficava insegura. Só que eu sabia andar, eu sabia fazer manobra, entende? Então, assim, e eu sabia do potencial. Eu sabia que a dificuldade estava naquelas quedas que eu estava tendo. E aquela dificuldade de cair não está relacionado à ferramenta, não está relacionado ao esporte, está relacionado a mim. Então, isso fez com que eu não desistisse, que eu precisasse melhorar, que eu precisava evoluir, porque o problema nunca está no outro. Se a gente olhar no espelho, os problemas sempre estão na gente. Né? Então, fazer essa reflexão e ver que eu poderia estar melhorando, que eu, da mesma forma que tinha o potencial de ganhar, eu que estava perdendo, então quer dizer, o controle está nas minhas mãos.
Então, por isso que eu nunca desisti, porque sabendo do potencial desse mercado, sabendo da liberdade que ele pode trazer, não só financeiro para minha família, mas também para o meu tempo, né? Porque graças a esse trabalho que eu consigo dedicar mais tempo para ensinar outras pessoas, que fez com que eu entendesse que o maior problema era eu, né? E sendo eu não ia aceitar desistir, porque eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso evoluir. Então, praticamente, eu não quero te induzir a dar uma resposta dessa, mas assim, podemos dizer que a autorresponsabilidade, ou seja, você ser protagonista da sua história, eu vou construir a minha história, eu vou tomar a direção aqui do carro da minha vida e vou levar isso. Posso afirmar, então, que praticamente foi isso, então. Com Protagonismo. certeza. Eu fui a escritora da minha história. Com certeza. Mas é só. Você vê que muita gente às vezes fica tentando jogar a responsabilidade para o outro. Eu não consegui porque minha família não me apoia. Eu não consegui porque o mercado está ruim. Eu não consegui porque ninguém me ensina. E assim por diante, né? Sim. E vem cá, Mas não tem hoje. barreira para quem tem vontade, né? Para quem quer fazer. É verdade, para quem quer fazer não tem barreira. Você falou tudo agora. Praticamente a live toda se foca nisso daqui. Para quem tem vontade de fazer, não tem barreira. Hoje, se você pudesse me dizer qual que é você sente dentro de você, qual que é a sua missão ou o seu propósito de vida hoje? O que que você diria? Depois de tantas coisas que você passou na sua vida, começos, tropeços, problemas, desafios, e você chegou onde você chegou hoje. O que que você sente dentro de você que pode se dizer hoje, a minha missão é fazer isso? Olha, eu me encontrei dentro dos investidores, né? Eu costumo pensar assim que o propósito que fez com que o Thiago criasse esse grupo, né, para a gente poder estar trazendo um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de conforto para as famílias, e não é nem só financeiro, né? É mais familiar. Aqui no Japão, a carga horária de trabalho, ela é muito extensa e as crianças passam muito tempo sozinhas, né? Verdade. E isso fez com que boa parte da comunidade refletisse nos adultos de hoje, né? O Thiago foi uma criança também que teve os pais muito ausentes devido ao trabalho, à alta carga horária. Eu também fui uma criança que tive meus pais ausentes porque eles estiveram no Japão e eu no Brasil com familiares. Então, assim, isso causou na gente como que eu posso dizer assim? Uma carência, né, emocional muito grande com relação à família, aos pais, né? Aquele sentimento que o muito brasileiro é o que mais preza, né? A gente fala assim que o amor, a solidariedade, o carinho que os brasileiros têm assim com a sua família, ela ultrapassa o trabalho, ultrapassa o dinheiro, né? E aqui a gente acaba deixando um pouco de lado, mas não porque quer, mas porque é obrigado a seguir aquela carga horária. Né? Então, assim, pensando nisso, a gente sabe que o dinheiro é importante, mas se a gente conseguir trazer um pouco mais de conforto para essas famílias na questão do Zangyo, o Zangyo é a hora extra. Né? Então, se as famílias não precisarem fazer tantas horas extras assim, elas vão tirar o dinheiro que falta de onde? Né? Então, dá para tirar esse dinheiro do mercado, fazendo algo mais simples, né? Tendo uma educação financeira. Como você falou, né? Não adianta saber o quanto você ganha. Você pode ganhar muito bem, mas se você não saber administrar, se você não saber controlar suas finanças, não importa quanto você ganha. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui, da mesma forma que se ganha dinheiro muito fácil, muito rápido, né? Porque trabalhar na fábrica, a gente faz serviço de robozinho e ganha muito bem para isso. Só que a gente também tem outras coisas que chamam muito a nossa atenção: a tecnologia, automóveis, casas, hotéis, passeios, né? Então, assim, são muitas coisas que chamam a nossa atenção e a gente acaba gastando muito dinheiro com coisas que a gente acha que é necessário, mas que acaba consumindo boa parte do nosso dinheiro. Né? Então, se a gente aprender a controlar melhor essa parte das finanças e aprender a direcionar esse dinheiro para o investimento que vai te render aí a longo prazo, te dando uma aposentadoria mais tranquila também, vai fazer com que as famílias fiquem mais unidas. E isso acabou se tornando o meu propósito de vida. Fazer com que as famílias se tornassem mais unidas, que as crianças tivessem mais os pais presentes, porque hoje as crianças aqui têm celular, tem tablet, tem passeio, tem roupa de marca, tem de tudo. Tudo que a criança pedir, os pais vão lá e dão. Só que o que eles querem é atenção. O que eles querem é companhia. E isso, graças a Deus,
é muito, muito. Assim, eu só tenho a agradecer, porque eu pude estar presente na vida dos meus filhos desde sempre, né? Desde sempre. Eu praticamente não trabalhei em fábrica, eu trabalhei muito pouco tempo. Né? E não desmerecendo o serviço de fábrica, mas sempre dando mais valor para minha família. E eu tenho essas condições devido ao meu trabalho. Então, sabendo disso, eu posso estar proporcionando uma qualidade de vida maior, principalmente para as mães, né, que são as que ficam mais tempo com as crianças. E também o pai, né, porque o pai acaba fazendo muitas horas extras, trabalhando em horários alternados também, e acaba nem encontrando a família direito por causa dessa vida corrida, né, para poder trazer conforto para a família. Então, vendo tudo isso e vendo essa carência que a comunidade tem, a gente vê como um propósito de longo prazo mesmo. Né? Os investidores tá tendo dificuldade de se manter com a pandemia também, claro, como todo setor. Né? Muita gente saiu porque não está conseguindo manter, mas a gente pensa sempre num curso de baixo custo, né? Onde a gente consegue trazer qualidade de ensino para as pessoas, onde a gente ensina várias coisas para as pessoas e de uma forma assim muito mais comunitária do que visando qualquer tipo de retorno financeiro, né? Porque o que a gente faz hoje é somente para cobrir as despesas e se manter no mercado, né? No começo, quando a gente começou a conversar, você falou sobre a questão do planejamento de curto, médio e longo prazo. A gente sabe que tem investimentos, por exemplo, quando você fala do Forex, né, do day trade, por exemplo, acaba sendo um investimento de alto risco, mas de curto prazo. Você consegue colocar hoje e Sim, amanhã você consegue ter um retorno. A gente sim. sabe que, por exemplo, a questão do Bolsa de Valores, né, análise técnica, é a longo prazo. Qual seria a... Não, depende. Hum, Depende. Né? Você queria saber qual explica. é a Não, de longo prazo, né? pode explicar então. Aí, pode Tá, falar. a gente tem algumas categorias, né? Na bolsa de valores, você pode ter dois tipos de categoria. Dá para fazer day trade também, dá para você ter um investimento diário, assim, né? Por se dizer, mas também dá para você trabalhar um prazo médio e longo. Depende muito da forma como você vai investir, tá? Aí seria mais visando a análise fundamentalista da empresa. Né, a história da empresa, as bases da empresa, então você consegue se tornar um investidor de mais longo tempo, né? Seria o buy hold, né? Mas um investimento que acho que era a sua pergunta, né? Qual seria um investimento de longo Curto, prazo? médio e longo, isso. Uhum. Isso. O investimento de longo prazo é aquilo que a gente fala assim que tem maior segurança. Empresas sólidas, que principalmente aqui no Japão, né, eu não conheço muito do mercado brasileiro. Eu sempre estou estudando alguma coisa, tentando aprender, só que a segurança que traz para quem vive aqui no Japão, trabalhar com as empresas japonesas é muito grande, porque as empresas japonesas têm nome internacional e empresas muito antigas, né, muito sólidas, né? Se você a gente falar de uma Toyota, por exemplo, todo mundo conhece a Toyota, né? Falar da Honda, da Nissan. A Nissan deu um problema com a diretoria, né, há um tempo atrás, teve um problema da queda, sim, teve, mas é algo totalmente fora do normal, né? Então eu ia falar em japonês, em tokubetsu, né? Foi algo assim que saiu fora do normal. Sim. Mas no geral, a gente vê que existe uma segurança muito grande. E para a gente poder estar investindo a longo prazo, seria interessante a gente estar pegando fundos de investimento. No Brasil também tem, nos Estados Unidos também tem, no mundo inteiro existem fundos de investimentos. Mas tentar pegar esses fundos aí que tem empresas sólidas, várias empresas, você não vai investir em uma só. Por exemplo, aconteceu o imprevisto com a Nissan, né? A Nissan caiu muito. Se ela estava dentro do meu portfólio de fundos, não tem problema, porque as outras empresas vai segurar a minha carteira, né? Então, não tem. Quando a gente fala de fundos, a gente está falando de longo prazo, de aposentadoria. E é importante a gente falar de aposentadoria, porque todo mundo sabe que a questão previdenciária no mundo está quebrada. Né? Então, qualquer lugar que você for, você não vai conseguir sobreviver com o que o governo vai pagar para você de aposentadoria. Então, é importante que a gente faça a nossa própria aposentadoria. E quanto mais jovem a gente começar, é melhor. No Brasil, tem excelentes oportunidades também para se investir. Hoje em dia, existem vários veículos que te ensinam a investir, coisa que eu falei, há alguns anos atrás não tinha. O poder da Verdade. internet não era esse que é hoje, né? Só que
junto com a internet, junto com toda essa informação que surgiu nos últimos anos, a gente também tem que saber filtrar. Né? O grande problema agora é o excesso de informação. Na minha época era a falta, agora é o excesso. Todo mundo acha que já virou expert. Não existe fórmula mágica, não existe. Quando você vê lá na internet, fulano de tal está te ensinando a ganhar dinheiro, por exemplo, você pode pensar o que essa pessoa está ganhando por trás. Primeiro ponto, ela tá te direcionando, né, para você, de alguma forma ela vai estar ganhando, entende? Continuar um curso depois, né, ou ela te dá informação, ótimo, é uma informação válida, só que essa informação ela é fragmentada, ela, sabe, é uma informação incompleta. Sim. Se você vai pegar uma informação incompleta, isso também é muito perigoso, porque você acha que você sabe, mas você não sabe os pontos principais, né? Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. O excesso de informação a gente vê muito picado, né? Todo mundo virou especialista de alguma coisa. Se você pudesse hoje dar um conselho para quem está começando, porque a maioria, quando começa cru, cheio de promessas, sonhos, às vezes fantasia mesmo, né? Eu vou enriquecer em um ano, vou ganhar milhões em um ano e assim por diante. Qual conselho que você daria para quem está querendo começar a investir, mas tem medo, se sente inseguro ou que tem essas fantasias de enriquecimento fácil? Não apenas rápido, mas enriquecer fácil. O que você diria para essas pessoas? Bom, como você acabou de dizer, não existe fórmula mágica, né? Se alguém te disser que ganhar dinheiro, se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro, que é certeza, duvide, né? Corra, porque não existe algo que vai ser 100% certo. Você não vai ganhar dinheiro fácil, da forma como está sendo dito, né? E invista em profissionais qualificados, né? Se você puder investir em ter um curso completo, onde você vai aprender, você vai ter um suporte, principalmente, né? Porque muitos cursos que eu vejo por aí, inclusive muitos no Brasil, eles vendem cursos online onde você compra o curso e você não tem suporte nenhum, né? Sim, Então, o grande diferencial que a gente tenta colocar é o suporte, né? A gente tem um grupo de suporte, a gente tira a dúvida dos alunos, né? Procura tirar as dúvidas o quanto antes, a gente faz lives semanais. Então, assim, trazer essa responsabilidade é muito importante. Então, a responsabilidade da gente falar assim, igual eu vim falar para você, eu trabalho com day trade, mas eu sei, eu estou falando desde o começo, é um ativo arriscado, é algo que você não vai ter certeza que você vai ganhar. Um sim. dia você ganha, no outro você pode perder, né? Então é um ativo de alto risco. Só que como todo ativo de alto risco, ela tem aí uma rentabilidade maior, né? Um risco maior, um prejuízo maior. Tudo é proporcional. Né? Então, por isso que eu acho tão fascinante, né? O curso, eu não falo assim, eu quero vender um curso para vocês. Primeiro, o curso é somente para quem vive no Japão, não dá para quem está no Brasil comprar esse curso, né? Porque a gente a gente precisa, a corretora que a gente trabalha aqui precisa ter residência fixa no Japão. Né? Então, Sim. eu não vim fazer uma propaganda do curso para que vocês comprem o curso. Não, eu vim falar da minha experiência para que vocês conheçam um pouco do trabalho que está sendo feito aqui. Né? E do que vocês conseguem fazer também se vocês tiverem determinação, tiver foco, tiver meta. Né? E isso vai fazer o grande diferencial. Se vocês tiverem a oportunidade também de comprar cursos bons aí no Brasil, aproveita, né? A gente vê muita gente boa na internet também. Eu acompanho a Nath Arcuri, né? O Primo Rico. São pessoas assim que estão lá na internet. Claro que estão ganhando dinheiro. Depois que eles estouraram na internet, eles estão ganhando muito com mídia. Estão ganhando do YouTube mesmo, milhões, né? Então, assim, Sim. cada palestra que vão fazer ganham milhões. Só que por que eles estão ganhando? Eu falo muito isso. Por que o Thiago também ganha muito dinheiro? Porque são pessoas que estão se dedicando para ajudar outras pessoas. E isso vem como consequência. Né? Dinheiro vem como consequência. Então, assim, eu fico muito feliz que o Brasil está se abrindo muito para as portas, né? Para essas informações, para educar os brasileiros a terem essa visão mais investidora, porque é isso que pode mudar aí a situação financeira dos brasileiros, né? Conta pra gente um pouco, eu já conheço, né? Porque eu também tenho uma parceria com o Thiago, mas o pessoal que vai assistir, principalmente do Japão,
não sabe muito bem como que funciona a plataforma Investidores Online. Então a gente vai fazer aqui, você fala um pouco sobre a plataforma, como é que a pessoa pode acessar e assim por diante. Conta um pouco para a gente como é que funcionaria lá o passo a passo dentro da plataforma. Bom, então, a plataforma, o Thiago, ele primeiro começou sozinho, né? Ele dava curso para japonês, somente para japonês, de bolsa de valores. E aí ele começou a querer ajudar a comunidade. Ele viu que a comunidade tinha essas suas carências, ele quis ajudar, começou a dar curso de graça. Só que aí as pessoas, além de não reconhecerem, não aplicarem, ainda saía falando mal, porque o português nele não era aquelas coisas, né? Porque ele cresceu no Japão, veio com 4 anos para cá, falava só japonês, o português dele foi se desenvolvendo depois dos 15 anos, então ele tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar em português. E hoje ele fala muito bem português, né? Então, assim, é complicado porque as críticas eram maiores do que que os benefícios. Né? Sim, Então, assim, ensinar as pessoas que não querem aprender só porque um curso é gratuito, ele viu que não era a solução. Né? Então, a partir do momento que ele começou a cobrar, aí começou a ter um retorno de responsabilidade da parte das pessoas que o procuravam. Até então, quando é gratuito, fala assim, eu fui lá, já vi, esquece, passou. Agora, quando você paga algo, você tem a responsabilidade de ter um resultado por aquilo. Né? Quando você vai é, comprar qualquer coisa que você vai comprar, você quer usufruir o benefício daquilo. Né? Senão, você jogou dinheiro fora. Né? Então, verdade. isso trouxe uma responsabilidade muito maior. Então, pensando nisso, ele começou a cobrar. Só que ele começou a cobrar, e eu falo para vocês, é um valor de 10 mil ienes por mês. E eu não vou falar que é o caro, porque se você for ver qualquer curso aqui no Japão, que seja um curso de japonês, né, um curso de inglês aqui no Japão, custa muito mais que isso. Muito mais que isso. Né, para Sim, ter um curso aí uma vez por semana. Já o curso online, a gente tem vários conteúdos para as pessoas aprenderem, vários ativos para as pessoas aprenderem. Tem a comunidade, tem as lives, são 2 lives por semana que estão ocorrendo. E além disso, tudo é 10 mil ienes, mas não é para uma pessoa, é para o casal. Por que ele colocou para o casal? Porque ele viu que não adianta um querer fazer educação financeira e o outro querer gastar. verdade. Né? Não adianta um trabalhar, ralar e o outro lá tá cegado. Né? Quando você é É um verdade. casal, quando você é uma família, você tem que ter um propósito de vida, né? Junto, em conjunto. E então, pensando nisso, a gente viu que havia a necessidade de estar dando o curso para casal. Então, a responsabilidade da minha situação financeira é do casal. Não é só minha, não é só dele. Né? Então, isso faz com que tenha uma responsabilidade ainda maior. Né? Então, por isso que eu falo que o nosso trabalho é muito mais social do que financeiro, né? Porque consegue ganhar no mercado, a gente ganha com a mensalidade dos alunos. Né? A mensalidade é somente mesmo para manter os custos, para a gente continuar trabalhando, para se manter vivo e não ter que Sim, ficar pagando também para manter, né? Tirando do próprio bolso para se manter, né? é verdade. No caso, assim, para quem for entrar, quais seriam os cursos que a plataforma oferece? Começa pela parte da educação financeira, né? Depois viria o quê? Isso. Então, começa pela educação financeira, a gente tem que investigar, né, o que está comendo mais os seus gastos, né, o que você tá gastando mais que poderia estar reajustando. Então, a gente dá dicas de como você pode estar substituindo serviços, né, por serviços mais em conta. E aí é interessante, porque a maioria das pessoas já tem essa consciência, eu vou pagar mais barato se eu trocar a empresa de celular, por exemplo. Muita gente já fez isso. Só que aí eu pergunto, o que você fez com essa economia? Geralmente, a maioria das pessoas vai dizer que Sim, gastou, acabou, né? Gastei em outra coisa. Só que a ideia é justamente o contrário, é a parte de fazer dinheiro, né? A partir dessas economias, você começar a colocar em ativos que vão te rendendo algum dinheiro. Além de você estar rendendo dinheiro, você também está guardando, você também está acumulando patrimônio. Então, isso é muito importante. Né? É essa a ideia dos investidores. A partir do momento que você vai enxugando os seus, as suas despesas, você vai aumentando o seu patrimônio também, vai investindo, vai recebendo dividendos, vai recebendo rentabilidade dos ativos, e assim você vai evoluindo.
né? Então, quem tem essa consciência vai evoluir muito mais rápido. E, nossa, mas precisa ensinar a economizar, né? Parece ser bobagem, mas muitas pessoas precisam disso, porque a gente acaba vivendo no automático, né? E a gente acaba sempre optando pelo conforto, pela praticidade. É. Então, assim, se você se conscientizou de que precisa economizar, é um passo. Só que aí, qual seria o próximo passo, né? Se você tem dívidas, quita aquelas dívidas que têm um juros maior, né? Inverte os juros compostos. Ao invés de você pagar juros compostos para o seu cartão de crédito, por exemplo, para a parcela Sim. do seu carro, por exemplo, você pode receber juros compostos investindo num ativo que te gere dividendos, por exemplo. E você reinvestindo esses dividendos, você está gerando juros compostos. Então, são coisas assim que a maioria das pessoas, de duas uma, ou não fazem, não sabem economizar, ou até sabem economizar, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Né? Para aquelas pessoas que sabem economizar, mas que têm o dinheiro guardado debaixo do colchão, ótimo, ainda está numa vantagem. Só que para aquelas pessoas que sabem economizar, tiram o dinheiro do colchão e colocam o dinheiro para trabalhar para vocês, aí sim você vai conseguir prosperar e ter pelo menos uma aposentadoria mais tranquila. É Uma verdade. independência financeira, né? É verdade. Passa os seus contatos aí, o contato da escola, o seu, se alguém quiser entrar em contato com você para ter mais informações, passa todos os seus contatos. Inclusive o telefone, né? Eu vou colocar esse vídeo, ele vai ficar disponível aqui no Instagram e no YouTube também. Então as pessoas que às vezes assistirem, estiverem no Japão, podem estar procurando por você. Uhum. A gente tem o Facebook, né? Lá no Facebook tem a página dos investidores, chama Investidores Online, tá? Tem a página também, o site dos investidores, é investidores.online.com. A gente tem os canais aqui do Instagram, quem quiser pode estar curtindo aí a nossa página também, seguindo a gente. E aí, o meu pessoal, geralmente eu não atrelo tanto o meu pessoal, né? Mas eu tenho um perfil só como professora, que os alunos acompanham também, só que tá em japonês, tá? Não, tá Amanda Katakana. em katakana e letra romana, tá? Então, assim, qualquer coisa depois também posso mandar o número de telefone para você, se ficar mais fácil, aí qualquer coisa você compartilha. Perfeito, Tá bom? Mas perfeito. Qualquer coisa, assim, se o pessoal quiser também, pode entrar em contato com o Investidores Online aqui pelo direct do sim, Instagram, que se quiser mais informações, alguma coisa, é só entrar em contato direto isso, com eles, fica mais fácil. Amanda, queria isso. agradecer você aí pela sua presença, tá? Imagina, eu que agradeço. Obrigado por Obrigada. tudo. Você deu uma aula aí de economia, de investimento. Foi muito bacana e eu espero poder, né, a gente poder bater mais um papo mais pra frente, tá bom? Tá bom, eu que agradeço o convite, né, Renato? Sorte, sucesso para vocês aí, né? Agradeço. Tô desejando assim que o Brasil também consiga passar por essa pandemia, que a gente vê que a situação tá muito difícil aí. Ó, meu cachorro latindo, né? Que a situação tá complicada para todo mundo, mas se Deus quiser, a vacina já chegou, né? E a vida vai estar voltando ao normal. É verdade. Esperamos que tudo volte ao normal mesmo, porque está bem complicado. Agradeço a Exato. presença de todo mundo que esteve aqui com a gente, né? E amanhã vai ter um outro episódio, o nono episódio aqui. A gente vai falar com o Luciano Lemes. Ele é coach, business coach, executive coach. Ele vai passar bastante informação para você aí que está querendo se desenvolver e avançar na vida, tá bom? Então, Amanda, Tá obrigado bom, por então. tudo e obrigado a todos aí pela presença. Imagina. Até a próxima. Eu Tchau, que tchau. agradeço. Até, tchau. Tchau.